Olá, hoje nós faremos mais uma videoaula prática aqui no nosso Laboratório de Botânica 2, e o assunto da aula de hoje é a epiderme. Então nós teremos a oportunidade de ver diversas plantas, diversas características de epiderme, para a gente ter uma noção da diversidade estrutural da epiderme, e vamos fazer uma prática bem interessante, bem simples, e que ainda não utilizei em outros momentos, mas eu acho que vai ilustrar muito bem o papel de uma estrutura muito importante e resistente na epiderme, que é a cutícula. Então seguiremos com o vídeo aí para mostrar para vocês as coisas interessantes que a epiderme desempenha nas plantas, ok? Uma boa aula para todos. Bem, na aula de hoje nós vamos abordar a epiderme, um tecido complexo que serve como um tecido de revestimento, Então a função da epiderme é uma função de proteção. E as características da epiderme elas são muito singulares, em razão da sua formação, das suas características, a presença das células epidérmicas comuns, mas os anexos epidérmicos na forma então dos estômatos e também dos tricomas. E a gente vai mostrar algumas características de folha, já que a gente tem essa limitação de não estar aqui no laboratório. Eu vou mostrar para vocês algumas folhas das quais a gente vai usar hoje, além das folhas materiais também, outros materiais. Então, aqui nós temos o caule de Bidens pilosa, a gente já viu isso aqui quando a gente foi fazer a aula prática de esclerênquima, Então a gente fez corte, um caule de seção quadrada, Então a gente vai trabalhar com esse material aqui hoje, mostrando a epiderme em caule. Nós temos aqui a folha de uma planta bastante conhecida, que é a folha de boldo, Então notem bem que nós temos as nervuras mais salientes, na face abaxial. Então aqui a gente tem a superfície superior, da folha, que recebe luz solar diretamente. Então essa porção superficial da folha é denominada de adaxial ou superior. Enquanto que essa aqui, onde as nervuras são mais salientes e um verde um pouco menos intenso, é onde a luz bate, onde a luz se incide indiretamente, porque ela bate no solo, reflete e volta, ou nas outras folhas. Então recebe luz indireta aqui embaixo. Então aqui a gente tem então uma epiderme também chamada de epiderme abaxial, que está localizada na face inferior da folha. Então é uma folha bastante pilosa, conforme muita gente já deve conhecer, folha de boldo. Aqui a folha de uma forrageira, um capim, Então folhas lineares, caracteristicamente aí de forrageiras, Nesse caso aqui é o pânico máximo, também conhecido como colonião. A gente vai fazer cortes também para poder mostrar as características de estômatos desse grupo de plantas. Uma outra planta que a gente vai utilizar também é a trapoeraba roxa. E a gente vai fazer cortes paradérmicos para mostrar algumas características peculiares aqui. A folha de aguapé, que é uma planta aquática, Então a gente vai fazer corte paradérmico também para mostrar características da epiderme dessa folha. Enfim, esses são os materiais. Além disso, nós temos também a lamanda. Ela tem bem aqui um verde bem mais intenso, decorrente da presença do parênquima clorofiliano palissádico, aqui um verde mais clarinho, denotando aqui uma menor concentração de células, devido aos espaços intercelulares existentes no parênquima lacunoso, parênquima clorofiliano lacunoso. Okay? Então a gente vai ver a epiderme dessas estruturas das plantas para a gente ter uma noção melhor da sua organização, certo? Além das plantas já mencionadas, vamos também trabalhar com a Xanthosoma sagittifolio. É uma planta relativamente bem conhecida, utilizada para fins de alimentação humana, conhecida popularmente como taioba. Essa folha é uma folha muito grande, uma folha de grandes dimensões, então a gente não tem como trabalhar com ela inteira. A gente retira um fragmento dessa folha, de modo a facilitar o manuseio, para a retirada dos cortes transversais. Então
Então, os cortes transversais serão retirados, né? Depois selecionados, aqueles mais finos, para em seguida a gente poder montar a lâmina. Na observação desses cortes transversais, a gente vai ter a oportunidade, então, de analisar a epiderme superior adaxial, né, e a epiderme inferior abaxial. Ok? Nessa imagem, a gente pode ver, então, o corte transversal realizado na folha de taioba. Destacamos aí células transparentes que constituem a epiderme adaxial. E em seguida, detalhamos, né, a presença da cutícula por sobre essa parede externa das células epidérmicas. Destacamos a presença da epiderme constituída por células transparentes porque elas são desprovidas de pigmentação. Logo abaixo vimos células de cor esverdeada, né, em razão de ser um parênquima clorofiliano. Então, nesse caso, a clorofila imprime essa cor esverdeada. Ressaltamos que essa cutícula, encontrada externamente, né, bem transparente aí, funciona como uma camada de proteção. Vimos na aula teórica que a cutícula existente por sobre a parede externa das células epidérmicas tem uma função importante de proteção contra a perda de umidade, reduzindo assim o efeito no processo de transpiração. Isso se dá porque ocorre um bloqueio da passagem de água em razão da constituição química dessa cutícula, que é basicamente lipídios. Temos um desafio prático a resolver. Como provar para vocês que a cutícula realmente era uma camada de substância lipídica? Bem, fazer uma análise química é muito complexo e muito demorado no laboratório. Mas eu acabei tendo uma ideia e vou demonstrar para vocês na prática agora como é que isso funciona. Vamos fazer uma pequena demonstração. Vamos pingar algumas gotas de água sobre uma folha de papel seco. Notem que a água migra instantaneamente do centro para a periferia. Por que será que isso acontece? Esse espalhamento rápido que nós verificamos se dá em razão da grande afinidade da água com a folha de papel. Então a água se espalha em todas as direções, primeiro em razão da diferença de potencial hídrico, tá? E isso leva então a um processo que nós denominamos de difusão. Então a água se difunde facilmente pela superfície do papel em razão da afinidade e também em razão da diferença de potencial hídrico. Agora nós vamos detonar essa afinidade que a folha de papel seca tem pela água. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu tive essa ideia aí, aplicar manteiga por sobre o papel. Vejam bem o resultado que a gente vai obter. Após a aplicação de uma fina camada de lipídios, como que por mágica, notem que as gotas de água já não mais se espalham. Por que isso acontece? Exatamente porque nós quebramos a afinidade da folha de papel, da celulose com a água. Então nós temos uma fina camada de substância lipídica, né, o que então aumenta a tensão superficial de maneira que ocorra maior coesão entre as moléculas de água e elas formam essas pequenas gotas e definitivamente não se espalham por sobre a superfície de papel. Então, nós estamos demonstrando aí a presença da camada lipídica por sobre o papel e o resultado que isso proporciona. Ao lado, nós estamos pingando algumas gotas em papel que não sofreu tratamento com a aplicação da manteiga. Notem a diferença. Agora vamos fazer o mesmo procedimento sobre uma folha ou uma parte da folha de taioba. Nós fizemos o corte e observamos no microscópio. Notem bem que é o mesmo comportamento da gota de água quando nós fizemos o tratamento dela com a manteiga.
Então a água definitivamente não se espalha. Então esse é o resultado da presença da cutícula por sobre a epiderme da folha. Tá? Então as gotas de água não se espalham facilmente, né? Em razão dessa repelência, né? Dessa pouca afinidade que a gota de água tem por substâncias lipídicas. Então isso é o que acontece na realidade, né? Ocorre um bloqueio da passagem de água por sobre a epiderme, né? Entre as células da epiderme para o meio exterior, em decorrência dessa presença da camada de cutícula, constituída de cutina, que é uma substância lipídica. Na sequência agora vamos mostrar a retirada de cortes paradérmicos, né, uma técnica especial onde a gente retira então uma fina camada da epiderme, contendo somente exclusivamente as células epidérmicas para a montagem da lâmina. Então nós estamos fazendo um procedimento aí na epiderme adaxial. Na sequência nós vamos realizar o mesmo procedimento, retirando também agora, né, na face inferior da folha, viramos a folha para a gente fazer uma pequena incisão e poder então, com o auxílio de uma pinça, fazer a retirada dessa camada externa da epiderme. Feito isso, nós vamos então fazer o procedimento de montagem da lâmina para em seguida fazer a observação. Esse é o resultado então da montagem da epiderme abaxial. Notem a presença dos estômatos e ao redor inúmeras células comuns da epiderme. Então essa aí a gente pode observar que nós temos a presença do estômato na epiderme abaxial. Na sequência veremos então o resultado da montagem da lâmina na epiderme adaxial. Notem que os estômatos também estão presentes.